Jogador, como o mês que você nasceu pode te ajudar a ser aprovado na peneira? Se você nasceu nos meses de janeiro, fevereiro ou março, você tem uma grande vantagem e pode usar isso a seu favor. Mas se você não nasceu em um desses meses, fica tranquilo. Eu vou te contar a história do Luiz Felipe, meu xará, que hoje é atleta sub-20 do Flamengo. Tive o primeiro contato com ele quando tinha 13 anos em uma peneira. Ele quase foi reprovado por nós, mas foi salvo por causa desse detalhe que eu vou te contar, que também pode definir a sua aprovação ou não na peneira. Eu sou Luiz Felipe, preparador físico, já trabalho há quase uma década com futebol, participei de diversas observações técnicas para clube e esse é um ponto que todo olheiro leva muito em consideração quando vai fazer uma avaliação de um atleta. Cada atleta tem 3 idades. E essas idades vão impactar diretamente no seu desenvolvimento e na sua performance. Mas como assim 3 idades? Deixa eu te explicar melhor. A primeira idade é a cronológica, é aquela que está na sua certidão de nascimento. Se você nasceu no ano de 2010, agora em 2025 você vai completar 15 anos. Isso é comum para todos os meninos que nasceram no ano de 2010. A segunda idade que nós temos é a idade biológica. Aqui começa a mudar um pouco e é onde alguns atletas começam a ser beneficiados pelo mês de nascimento. A idade biológica, ela tem a ver com o desenvolvimento físico, psicológico e cognitivo do atleta. E aqueles atletas que nascem em janeiro, fevereiro e até março, a tendência é que eles tenham essa idade biológica mais avançada do que os atletas que nascem no final do ano, ali para novembro e dezembro. Os aspectos físico, psicológico e cognitivo são desenvolvidos primeiro nos atletas que nascem no início do ano, em janeiro, fevereiro e até março. Aqueles que nascem no final do ano, ele acaba tendo esse processo um pouco mais demorado. Como hoje na categoria de base os atletas são divididos pelo ano base, quem nasceu em 2010 vai jogar com quem nasceu em 2010, independente se você nasceu em janeiro ou se você nasceu em dezembro. Aquele atleta que nasceu em janeiro, a tendência é que ele tenha um aspecto físico mais desenvolvido, por isso ele tem mais força, ele vai ter um chute mais forte, ele vai ter mais corpo, o seu aspecto cognitivo também é mais desenvolvido, ele consegue raciocinar um pouco mais rápido, a sua relação com bola é um pouco mais desenvolvida do que os atletas que nasceram no final do ano. E o seu psicológico também é mais desenvolvido, então é um atleta que consegue lidar melhor com pressões e acaba usando isso a seu favor. Na categoria de base, esses pontos são importantes quando um observador vai olhar alguns atletas na peneira. Você já deve ter visto numa competição como uma copinha, times de menores investimentos, geralmente eles trazem aqueles atletas mais fortes, aqueles atletas que estão quase estourando a idade. Uma forma de fazer frente com as equipes de maior estrutura. Se você nasceu no início do ano, você tem tudo isso a seu favor. Mas antes de eu falar da outra parte, do pessoal que nasceu ali para o segundo semestre, mais para o final do ano, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual é a sua idade e qual é o seu nome, para me poder analisar um pouco como está a sua situação. Se você não nasceu em janeiro, fevereiro ou março, fica tranquilo. Os avaliadores técnicos, eles sabem que esses atletas que nasceram mais para o final do ano, a tendência é que esse processo de maturação deles seja um pouco mais demorado do que aqueles atletas que nasceram no início do ano. Se ele vê aquele menino um pouco mais franzino, aquele menino que talvez não tenha um chute tão forte ainda em comparação com outros meninos, ele vai levar isso em consideração. O que vai valer mesmo é a questão técnica daquele menino, a relação bola dele, como que é o trato dele com a bola, se ele sabe trabalhar bem com as duas pernas, se ele tem uma boa visão de jogo, se ele é um atleta competitivo, mesmo com o corpo ainda um pouco em desenvolvimento em comparação com os outros meninos que nasceram um pouco mais cedo. No ano de 2021, eu estava fazendo uma observação técnica para o Macaé Esporte, é um clube que eu trabalhei em 2021. Nós estávamos na categoria sub-15. Chegou pra gente, naqueles centenas de meninos que estavam sendo avaliados, um desses meninos chamou nossa atenção exatamente por essas características. Muito boa a relação dele com bola, a visão de jogo dele muito bem desenvolvida também.
era um canhotinho que batia muito bem na bola, inclusive a gente pediu para ele bater alguns escanteios e algumas faltas, que era uma batida muito boa, ainda faltava um pouco de força, mas você via que ele tinha muita qualidade na batida. Só que nós iríamos disputar o Campeonato Carioca já naquele ano, na Série A, jogar contra grandes clubes como Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, e a gente precisava de um time um pouco encorpado, porque para a gente competir com esses clubes, você precisa ter um time mais encorpado. A nossa estrutura não é a mesma deles. Se nós tivermos atletas fisicamente muito abaixo, nós iremos sofrer muito na competição. A gente acaba escolhendo esses atletas mais fortes. E aí ficamos naquela, e aí aprova, deixa junto com o elenco ou não deixa, pede para voltar ano que vem. E aí quando você pede para voltar ano que vem, você corre o risco de perder o atleta. Eu conversando com toda a comissão, eu falei, pessoal, a data de nascimento dele é de outubro, mês 10. Esse menino hoje, ele tem 13 anos, ele vai completar 14 anos somente no final do ano. Então o processo de maturação dele ainda não está completo. Por isso que alguns aspectos físicos dele está abaixo dos demais. Porque esses atletas, muitos completaram 14 anos agora em janeiro, em fevereiro. Então nós levamos esse ponto em consideração, aprovamos o Luiz Felipe. Ele jogou a competição com a gente, ele não era titular da equipe, mas entrava nas partidas. Resumir a história, hoje ele é atleta sub-20 do Flamengo, acabou de jogar a última copinha pela equipe rubro-negra e já, se Deus abençoar, veremos ele aí na equipe profissional sendo comandada pelo Felipe Luiz. Mas claro que essa observação, ela é feita em cima daqueles atletas que atende ao perfil que o clube busca. É o menino que tem essa boa relação com bola, é o menino que sabe trabalhar as duas pernas, tem um bom domínio, tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo. Você precisa ter algumas características que o clube, que o avaliador procura. Quando chegar naquele final do funil, aonde ele for avaliar, poxa, fico com esse atleta ou fico com esse atleta, ele vai levar em consideração essa questão da maturação do atleta. Pô, esse atleta ele é um pouco mais franzino, esse atleta ele não está com esse aspecto totalmente desenvolvido ainda. Bem provável que ainda não está totalmente desenvolvido por causa do mês que ele nasceu. O processo de maturação dele ainda não está totalmente completo. Vamos arriscar levar esse menino para o clube, para ele passar um processo de avaliação junto com o grupo. Vamos esperar esse processo de maturação dele e vamos ver como vai ser a resposta dele. Dependendo dessa resposta, ele pode ficar ou não no clube. Você que nasceu em janeiro, fevereiro e março, você tem esse ponto ao seu favor. Você tem esse processo de maturação bem mais desenvolvido e acelerado em comparação com aqueles atletas que nasceram mais para o final do ano. Mas em compensação, quem nasce no final do ano, no segundo semestre, tem esse ponto a favor, porque o avaliador técnico, ele quer correr esse risco para esperar essa maturação completa desse atleta, pois ele ainda não consegue ter um feedback de como vai ser o rendimento desse atleta. Como essa maturação ainda não está totalmente fechada, totalmente completa, o atleta ainda não entregou tudo aquilo que ele pode entregar. Então esse é um ponto que você tem a seu favor, caso você nasceu no segundo semestre, mais para o final do ano. Nós ainda temos uma terceira idade que é levada em consideração. Essa idade é responsável por atletas como Endrick, Vitor Roque conseguir performar mesmo com 16 anos no profissional. Mas antes de falar dela, eu quero pedir a você para estar se inscrevendo nesse canal e curtir esse vídeo caso você ainda não fez isso. A terceira idade é a idade relativa. É a diferença de idade de desenvolvimento de um atleta para o outro. Você pega um atleta de 15 anos e compara com outro atleta de 15 anos. Você vê que a forma física do atleta é muito maior. Um com quase 1,80 m, o outro ainda com 1,50 m. Você vai comparar a questão de chute. Um menino já chuta muito forte, o outro ainda não desenvolveu toda essa força. Essa diferença é como se um menino de 14 anos ele já tivesse praticamente 18 anos. Então assim, existe uma diferença muito grande entre um menino de 15 anos, bem desenvolvido, maturado, para um menino de 15 anos que ainda não está totalmente maturado, não está totalmente desenvolvido. Então a idade relativa é essa diferença. Atletas como Endrick, Vitor Roque
com 16, 15 anos. Pessoas que já acompanham ele desde o início dizem que essa idade deles era muito alta, era como se ele já tivesse 20 anos, já tinha uma maturação muito acelerada. Essa idade relativa bem desenvolvida vai dar ao menino mais novo a possibilidade de estar performando mesmo em categorias maiores e até no profissional. Quando você está nesse processo de se tornar um atleta profissional, você está criando um lastro físico. E quanto mais você treinar, quanto mais você criar esse lastro, você vai colher os frutos mais para o futuro, mais para a frente. E é isso que eu faço aqui no canal. Posto vídeo para poder te ajudar a estar melhorando a sua parte física. Treino de resistência, treino de potência, treino de velocidade, tudo para poder melhorar esse lastro físico para você se tornar um atleta profissional. Então o que eu peço a você é que você possa estar maratonando todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, realizando os treinos para poder melhorar o seu condicionamento físico. Na descrição desse vídeo eu vou deixar alguns vídeos, aqui em cima está aparecendo uma semana de treino físico totalmente planejado. Nesse vídeo eu te mostro o que treinar na segunda-feira, o que treinar na terça-feira, o que treinar um dia depois do jogo, o que treinar um dia antes do jogo. Tudo isso está detalhado nesse vídeo. Também tenho a minha mentoria. Se você quiser ser um atleta mentorado e treinar comigo, o link vai estar na descrição desse vídeo. Pode ficar tranquilo que o valor dessa mentoria é simbólico. O valor não vai ser um problema para você estar adquirindo essa mentoria. Se você tiver dúvida, é só clicar para você saber do que eu estou falando. Eu também tenho o meu grupo no Telegram, totalmente gratuito. Ali eu ajudo os atletas que estão sem clube, os atletas que treinam sozinho a melhorar a sua parte física. Respondo muita pergunta também sobre preparação física. Tudo isso no grupo que eu tenho no Telegram. O link também vai estar na descrição desse vídeo.